Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre ciência e religião e trazer mais uma vez uma profunda reflexão numa abordagem um tanto quanto polêmica. Será que existe acordo entre ciência e religião? Não podemos trabalhar com essa temática de uma forma corriqueira, buscando uma resposta rápida, sem nos aprofundarmos um pouquinho nessa compreensão. Se você já é assinante do nosso canal, você vai poder solicitar um certificado após a preparação do resuminho dessa aula. Veja, nós estamos trabalhando com conteúdo profundo. E o que eu estou fazendo aqui é uma aula completa. Se você precisar de bibliografias, você que é assinante do nosso canal também pode solicitar. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto de religião, sobre o contexto de ciência, e aí eu tenho certeza que antes mesmo do final dessa aula você vai conseguir entender ou tirar as conclusões por você mesmo. Será que ciência e religião podem conversar? Primeira coisa que nós vamos pensar: a definição de religião. É claro que eu não vou trazer aqui todas as definições, porque até hoje não se tem um consenso. Então, primeira coisa, quando a gente fala de religião, a gente não tem um conceito definido. Religião a gente tem alguns apontamentos. Segundo o dicionário Oxford, a religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, postura intelectual, moral que resulta dessa crença, ok? A gente tem algumas questões. Por exemplo, toda religião é resultante da criação humana, geralmente resultante de um contexto histórico-cultural. Então, a gente vai ter assim: religião enquanto criação humana, religião como resultante de um contexto histórico-cultural e uma crença num poder superior ou num princípio superior, na qual nós devemos obediência e respeito. De acordo com Whitehead, que é uma pesquisadora americana, o termo religião trata-se de uma busca do mundo ocidental, que está muito mais inclinado em emancipar o cristianismo como detentor de uma supremacia espiritual. Porém, de forma geral, são três os usos mais dominantes da compreensão de religião, que é a religião enquanto crença, significado e crença, a religião como identidade e a religião como relações sociais estruturadas. O que nós temos aqui? Nós temos aqui algumas compreensões de religiões ou de religião. Agora vamos refletir um pouco. Toda religião, nós temos uma história, e essa história, geralmente baseada em mito, prega uma espiritualidade ou uma forma de divindade, onde essa divindade vai traçando alguns objetivos, alguns direcionamentos que supostamente, de acordo com cada religião, deve ser observado. No entanto, é importante a gente falar que, por exemplo, literaturas do Oriente, especialmente, não estudioso brasileiro ocidental estudando o Oriente, mas do próprio Oriente, eles não tratam o termo religião do jeito que a gente conhece, principalmente aqui no Ocidente. Eles tratam espiritualidade, filosofia, então a própria compreensão é outra. No Ocidente, que é a nossa realidade, nós, quando pensamos em religião, sim, sempre temos ali como base a ideia do cristianismo, a ideia da religião cristã. Isso porque também dentro do nosso contexto, lembra que colocamos aqui, a religião ela vem dessa crença e baseada de um contexto histórico-cultural.
Então nós temos uma história da nossa concepção não só de religião, mas da própria religiosidade. E essa história está muito alicerçada com a nossa história, tanto do mundo ocidente quanto do próprio Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, nós vamos voltar um pouquinho sobre a tal da religião no Ocidente. Lembra quando a autora pesquisadora coloca que o termo religião ela é uma coisa mais ocidental, essa preocupação ocidental, e em sua grande maioria é direcionado a defender ali o cristianismo? Então vamos entender o Ocidente. Primeiro, quando a gente fala de Ocidente, a gente tem que pensar Estados Unidos, Europa e as colonizações, né? Os lugares colonizados, não só aqui na América do Sul, mas também em outros países que foram colonizados. Então a gente lembra que tudo vai começar lá no nosso... Tudo vai começar não, né, gente? Vamos falar de contexto de religião, tá? Lá no nosso querido Império Romano. Então lembremos que lá no Império Romano temos ali um ponto de partida de movimentos que começam a partir de Jerusalém, que é onde a gente vai beber dessa fonte, né, o mundo ocidental. Mas um dos movimentos que estão em Jerusalém naquela época, que está sob domínio do Império Romano, e por isso a gente fala de Império Romano, é o cristianismo. E essa mentalidade, vamos colocar o nome de filosofia, alguns acadêmicos vão falar que não é uma filosofia, mas para a gente simplificar as coisas, dessa filosofia cristã, ela vai ganhando adeptos. E lá em 327, a gente tem o Império Romano, que antes perseguia adeptos dessa religião, dessa filosofia, tá? Dessa filosofia cristã, ela passa então a incorporar o pensamento, a filosofia cristã como uma religião. Isso nós estamos falando do ano 327 da Era Comum. Olha que interessante, nós estamos falando de uma religião fundada enquanto religião, nessa estrutura de religião, em 327 da Era Comum. Agora, nós estamos em 2024. Vamos pensar quantas organizações, né, que nós podemos chamar de religiões que vieram antes disso. Nós temos o judaísmo, o gnosticismo, nós temos as religiões da Grécia, as mitologias gregas, as mitologias egípcias. Nós temos uma imensidão de civilização e de sociedades antes, né, de concepções que a gente poderia dizer religiosas, né, trabalhando aqui na ideia ocidental, muito antes da formação da religião cristã enquanto religião pertencente, organizada ali no Império Romano, né? Depois do ano de 327. A gente vai ter essa mentalidade. E aí a gente vai ter que entender como essa religião foi sendo expandida. A gente vai saber que logo de início os livros eles passam a ser escolhidos, né? Que tipo de escritos vão ser adotados ou não. São realizados diversos concílios que vão brigar entre si. Vai ser criado um dogma. E depois você esquece Bíblia, não existe Bíblia nesse momento. Nesse momento, no começo da Igreja Católica Apostólica Romana, você só vai ter alguns livros que vão sendo apropriados e pensamentos filosóficos para se formar a dogmática, a doutrina da Igreja que vai sendo mudada de acordo com cada contexto, cada concílio, cada interesse político e assim por diante. O Império Romano caiu, mas Constantino conseguiu uma coisa muito mais inteligente do que o Império Romano. Ele conseguiu formar uma espécie de estado paralelo, porque na medida que essa ideia, né, do pensamento eclesiástico ele vai dominando a Europa, ele vai entrar com aquela dogmáticas de que o rei deve ser eleito de Deus, escolhido pelo Papa, escolhido pela Igreja. Então a Igreja começa a não só ter domínios ali do reino, mas também de todo conhecimento, o que é proibido, o que é permitido, quem é que pode ser rei, quem é que não pode ser rei.
A própria concepção do direito, muitos estados, direito de casamento, sucessão e herança, direito legal, principalmente civil, né? Ele era todo baseado no direito canônico. E assim nós vamos ter toda a Europa sendo construída, todos os movimentos sendo construídos e depois as expansões, as guerras e todo o mundo, né, a ideia do mundo ocidental acontecendo. E, inclusive, nessa expansão, né, nós vamos ter movimentos templários, outros movimentos que ocorrem, a própria Inquisição, as primeiras estruturas de universidades, todas pautadas ali na ideia da teologia, do cristianismo, o proselitismo, né? A gente percebe que uma das grandes armas, né, da igreja nesse contexto de expansão é o próprio proselitismo. O que é o proselitismo? Algumas religiões, como por exemplo o judaísmo, não existe proselitismo, não existe uma conversão, porque ou você nasce ou não nasce. É claro que você tem algumas regras, né, de conversão, mas em teoria não. Se você é aquilo que não é uma religião, né, seria um povo, vamos dizer assim, você não tá ali, não é uma coisa que eu decidi ser, tá? Você é ou não é e é outra coisa. O proselitismo é quando fala o seguinte: eu tenho essa verdade e você tem que seguir a minha verdade, que é a conversão. Então, quanto mais adeptos eu tiver, melhor. E aí eu vou ter, nesse momento, nós não temos o que a gente conhece hoje como Velho Testamento. Por quê? Porque uma das bases da Igreja Católica se fundamentar foi criar uma divindade que viria, então, a partir do Novo Testamento. A noção, inclusive os concílios vão brigar sobre essa noção da trindade, né? Como que é, como que não faz, como que emancipa. Isso eu tenho outro vídeo, mas estou fazendo aqui um geralzão. Mas a gente vai ter aquelas primeiros livros lá, que o Paulo colocando alguns livros, alguns outros livros que justificariam Jesus como Messias, como compreender esse Jesus histórico como base de Jesus Cristo, né, como base do cristianismo, como eu vou fundar uma religião em cima de uma ideia de um Deus que eu vou chamar de Cristo, que seria encarnado aqui como humano para pagar o que a gente chama de pecado, como pautado ali na ideia do Messias, tá? Então a gente tem nesse momento livros que vão ser direcionados lá do que a gente conhece, ou como foi organizado hoje como Novo Testamento. Repare que nós não vamos ter hoje os livros de todos os apóstolos, muito pelo contrário. São Mateus, São Marcos e São João, né, quando começa o Novo Testamento nesta organização, nós só vamos ter um que é apóstolo. Os outros dois, apóstolos no sentido de ter convivido com esse Cristo histórico, tá? Nós vamos ter pessoas que vão falando depois, principalmente Paulo, que viria depois do momento histórico, né, que se diz da morte, e vão construindo paralelos. Segundo esses mesmos escritos, eles tinham, né, outros apóstolos. Esses livros desses outros apóstolos que foram sendo encontrados depois, eles não foram incorporados pela igreja, no que a gente conhece como Novo Testamento. Aí você me pergunta por que não foram incorporados? O Vaticano tem acesso e recentemente nós temos acesso geral aos livros que foram encontrados no Mar Morto, na Hammadi. Nós vamos ter povos que falam, que ditam, né, passados que são assinados, né, que dizem que são desses apóstolos. E se esses livros forem verdadeiros, o escrito é verdadeiro, mas se seu conteúdo for verdadeiro, dá para ter uma visão muito clara do porquê que a igreja não incluiu. Porque esses livros seriam contra a própria criação da igreja e a própria ideia do discurso que se diz cristão, discurso que se diz de Cristo que foi implementado. Então a gente vai ter esses livros à parte. Então, esquece, né? Uma coisa que você tem que ter em mente é a questão da Bíblia. Porque muitas pessoas pensam a Bíblia como sagrada, organizada, do jeito que está. Não, nós não tínhamos isso. A Igreja Católica, ela veio de outra concepção. Ela vem com bases em livros, né? Uma dogmatização, uma busca de organização de igreja que vão se acontecendo nos concílios e que vão sendo pautadas em livros
que eles foram escolhendo para compor ali a base da igreja. E esses livros, então, pessoas que escreveram pós, tá, a morte do Cristo, né, histórico, e ainda com dogmas e contextos diferenciados, e nem todos foram incorporados, e ali é uma longa discussão. A gente vai ter esses dogmas, essas discussões, essas mudanças perpetuando desde 327 toda a nossa realidade de Ocidente até os dias atuais. Mas aonde que a gente tem aí? A gente vai ter uma expansão, uma busca pela expansão de reino, e aí começa as colonizações. Então as coroas fazem pacto, né, com a igreja, a maioria igreja católica, e começam a expansão de reino. Então vão para as navegações e querem colonizar outras terras para expandir seu território. Enquanto isso acontece, a gente vai ter um monte de inquisição, um monte de cientista que é morto por pensar além da casinha, como nós estamos fazendo agora, até que a gente chega um movimento na Europa do descontentamento com a igreja. Então nessa época a cobrança pelo reino de Deus, há uma miséria muito grande, muitas pandemias, muitas questões envolvidas com corrupção da igreja, muitos questionamentos acerca dessa forma da igreja matar e fazer inquisição de quem não tinha, muitos crimes perversos. E aí a gente vai ter um movimento que começa a aflorar tanto na Alemanha quanto na Suíça. Esse movimento, encabeçado na Alemanha por Lutero e na Suíça por Calvino, começam a fazer uma rede intelectual e uma rede de pessoas que vão se colocar contra a forma da igreja agir, tá? Eu diria até que uma revolta, a forma dessa igreja católica agir. Em 1517, Lutero, que é um dos grandes pensadores e influentes nessa época, ele era um padre, ele vai até lá a catedral e coloca na porta da catedral e ele prega suas teses, tá? O que seriam essas teses? As teses de Lutero falam assim, olha, não acredito, não concordo com a igreja de que tem que ter um papa, porque é uma relação pessoal entre o homem e Deus, o homem tem acesso direto a Deus. Então ele vai colocando ali os posicionamentos do porquê ele discorda com a igreja. Esse movimento é chamado de movimento protestante e muitas pessoas começaram a financiar esse movimento. O que isso desembocou? Esse protestantismo, né, o que a gente chama de protestantismo, começou a criar, com base na igreja, nos credos ainda do catolicismo, outras vertentes de religião ou de religiões, tá? Dentre elas, a gente vai colocar as bases, né? A própria igreja luterana, presbiteriana, metodista, batista, que foram surgindo nesse movimento, mas com muitas apropriações ainda católicas. Foi parte desse movimento que se buscou organizar, né, como que estaria organizado a Bíblia. A Igreja Católica já teria uma menção, porque daí o Velho Testamento ele é incluído depois a partir dos cânones judaicos, e depois a gente vai falar sobre isso, e uma junção, né, de organização de fé. E aí começam, né, não tinha imprensa, né, para começar a circular, mas começam a circular livrinhos já organizados. Tanto é que eu não lembro se você é dessa época, mas a gente chegava antigamente, em muitos lugares tinha aquele livrinho, né, do Novo Testamento, né, Provérbios e Novo Testamento, pequenininho assim, azulzinho, que estavam pelos hotéis, né, pelos lugares para ser distribuídos aqui no Brasil. Mas é mais ou menos para você entender que esse primeiro início, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, ele era baseado, né, ele era pautado exatamente nesse Novo Testamento, no que a gente conhece como Novo Testamento, mas nessa organização desses livretos, né, da noção de uma religião, de uma crença, de uma base de dogmas. A partir desse movimento, né, na Europa inteira começa a reforma protestante, muita guerra católico-protestante, guerra política e os reinos caindo e a igreja caindo e aquele auê todo acontecendo. A gente vai avançar até o ano de 1900. Os Estados Unidos, ele vem dessa matriz, existia uma rede de puritanos que saíram, né,
aí foram se organizando em colônias e fundaram os Estados Unidos, que é um país declaradamente protestante, e essa influência que começa a pegar muitos lugares. A Inglaterra, né, fundou sua própria igreja, que continua, a igreja anglicana da Inglaterra, ela continua reconhecendo o Papa, mas ela fez uma coisa meio à parte, né? Eu não concordo com esse movimento desta forma, católico, mas assim, ok, a gente reconhece ali, então a gente vai montar, dentro daquelas teses, a continuar aqui na igreja, então vamos deixar aqui a anglicana. Então a gente vai tendo esse movimento na Europa inteira enquanto as colonizações acontecem. Então a gente vê aqui, ó, a Reforma Protestante em 1517, o Brasil, a gente vai ser colonizado pelos europeus em 1500, mas vamos entender um pouco mais, tá? Lá por 1900, nos Estados Unidos, surge o movimento pentecostal, que é justamente uma alegação, né? É um retorno, tipo, poxa, vocês deixaram escapar aqui a questão do batismo pelo Espírito Santo. Então esse movimento pentecostal, lá no começo de 1900, ele surge com essa declaração. Na verdade, o missionário, né, que depois virou uma das grandes referências, que fez essas alegações, tinha uma descendência afro, né? Então adotou, eu não diria que uma espécie de incorporação, mas uma defesa ali do batismo pelo Espírito Santo, onde você falaria em línguas, as línguas dos anjos, que a gente chama de gloslalia. Aí esse movimento ele aparece, ele surge, ele tem muitos adeptos, só que ele aparece assim por um lado muito bacana, com muita música, muito para quem vê aqueles filmes americanos lá, né, Happy Day e tal, uma coisa bem bacana, bem animada. Mas, por outro lado, esse movimento ele se mostra muito polarizado com relação à mulher, com relação à vestimenta, com relação à depilação, aos cuidados. E aí ele acaba tomando uma roupagem muito polarizada. Só que esse movimento, essa questão da música, da interpretação, da emancipação, né, da expansão, ele logo começa a ter uma outra série de adeptos, que a gente chama de neopentecostais, que fala bem assim, pô, esse negócio aí, ó, ok, a gente concorda, mas a gente não precisa ser tão polarizado assim. E aí eles começam a fazer ali uma mescla, tá, entre o que a gente considerava, né, o que eles consideravam naquela época que seria do mundo, né, com o religioso, né, o sagrado e o profano. Então você começa a ter uma expressão pessoal mais laica, né, no sentido de liberal, vamos dizer assim, para dar conta dessa vertente, né, dessa mentalidade de também inclusão da música mais agitada, do batismo, né, da ideia do batismo pelo Espírito Santo. E aí você começa a ter outras organizações que vão muitas vezes beber da base e fazer uma reconfiguração. Então, por isso que hoje você vê Batista renovada, Metodista renovada, Presbiteriana renovada e várias vertentes. Então, nada mais são de que religiões que estavam dentro daquele modelo mais tradicional, com base lá na Reforma, e que é bem próximo ao culto, né, à liturgia católica, e adotaram ali uma nova roupagem, colocando mais fluidez, digamos assim, né, mais energia para a sua organização litúrgica, vamos dizer assim. E aí você vai ter também, mais recentemente, movimentos espiritualistas também, né, depois de 1900, que começam a reunir questões de filosofias orientais, junto com algumas coisas do judaísmo. Você tem uma expressão da cabala, você tem uma busca pelo misticismo, você tem esses movimentos que acabam fazendo essa mescla. Isso a gente está falando de Ocidente, e a gente não vai discutir porquê. Na verdade, o Weber já falava dessa tendência, nós temos vários pesquisadores, Walter Benjamin também, quando ele vai falar do capitalismo, né, liberalismo e religião, ele coloca que isso é uma busca da sociedade, mas isso aqui tudo está acontecendo no Ocidente. Então a gente vê que o que a gente entende, né, no Ocidente de religião tem ali toda uma construção histórica, uma construção humana, que vai perpassando ali de acordo com os movimentos que acontecem e nesta sociedade que nós conhecemos. Agora, vamos dar um salto, isso a gente está falando de Europa, tá? Contexto de Europa não é contexto de Brasil, a gente vai ter que dar um salto aqui
para pensar. Isso tudo está acontecendo na Europa hoje. Na Europa, agora, nesse momento, nós temos várias religiões deixando, né, em muitos lugares deixando de ser crença, outros lugares polarizados, o gnosticismo ganhando um espaço, mas a gente tem várias questões acontecendo ali com relação à religião. Vamos dar um ponto, né, um salto aqui para o contexto brasileiro. O que nós temos aqui no contexto brasileiro? Então, vamos lidar. É claro que eu não trouxe todas as religiões do Brasil, trouxe um apanhado dos mais gerais aqui, que impactam o número de pessoas, tá? Tem muitas outras religiões organizadas, só que são religiões com menos impacto. Vamos pensar no contexto geral da religiosidade brasileira. A gente tem a colonização por europeus portugueses no ano de 1500. Nesta época, a coroa portuguesa tinha um acordo com a igreja, que não só do apoio da igreja no financiamento, mas também nessa questão política de colonizar, tá? Escola, normas, regras, a colonização acontecendo. Então, quando a coroa portuguesa ela chega no Brasil, ela chega com um acordo junto com a Igreja Católica. E a gente está falando de 1500, tá? Só que ela chega aqui no Brasil, o que ela tem? Ela vai ter os índios, né? Então, você tem uma colonização portuguesa, mas já tinha gente aqui. E quem são essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Os índios. E os índios tinham, cada tribo, né, tinha a sua própria espiritualidade. Ou, se a gente trazer para o contexto daqui, né, considerando também a ideia de religião, eles tinham a sua própria religião. E qual contexto nós estamos falando? A gente está falando aqui, do contexto de conversão compulsória. Se vocês olharem os livros de história, os próprios documentos da igreja, eles chamavam de animais aqueles que não eram convertidos, né? A conversão ela deveria ser compulsória. Ou você se convertia ao cristianismo ou você era morto, né? Simples assim. Ou se convertia, e aí você tinha, essa conversão estava ligada também a você se subjugar, né, aqueles que se diziam evoluídos, que se diziam desenvolvidos, né, intelectualmente, ou você era morto porque você era só alguém primitivo. Olha que coisa mais louca. E aí você tem, além das perseguições, das matanças e da conversão compulsória, você tem as escolas jesuítas, em 1549. O que são essas escolas? São escolas justamente organizadas por padres jesuítas que vão direcionar o conhecimento da população. Olha que interessante. Então, todo conhecimento ele vai partir aqui do Brasil da dogmática da religião católica. Então, a ideia do sagrado, do profano, a ideia da festa, a ideia do que deve ou não deve, a ideia de Deus, a ideia de bem e mal, a ideia de céu e inferno, tudo isso, né, na própria leitura vai ser baseada dentro das concepções primeiramente das escolas jesuítas. Então lembra, você tinha uma classe, né, que se considerava desenvolvida, e as outras classes. E como que você acha que ficou, então, vamos pensar nesse primeiro momento, uma igreja, né, que vem com seus dogmas, que vem com suas coisas, mas encontra ali alguns índios convertidos. Você acha que não teve hibridização? É claro que teve, logo de cara. Por quê? Tudo bem, alguns se converteram, mas eu continuo fazendo lá o agrado para Tupã, eu continuo fazendo o meu ritual da lua. Então, você vai tendo hibridização religiosa. Posteriormente, nós vamos ter a escravidão. Então, não esqueceremos que para que o Brasil chegasse ao ponto que se tornasse Brasil, não foram europeus, muito pelo contrário, eram poucos europeus que imigravam muitos escravos e de diversos lugares da África, tá? Então não é só um tipo, para dizer, é só o Banto que deu essa influência na religiosidade brasileira. Não, são vários lugares da África, cada povo desse com sua religiosidade, os Bantos, os Ifás e muitas outras que passavam, que ao chegarem aqui também tinham o mesmo destino, ou se convertia,
ou era um morto, ou se convertia e se considerava, né, um cristão, ou eles não tinham como sobreviver. Olha que coisa. Então aí a gente já vai ter uma miscelânea, a gente vai ter as diversas religiões afro, ou filosofias ou espiritualidades afros, as diversas influências indígenas e a tentativa, né, dessa conversão, a tentativa não, né, a conversão compulsória, né, como modos de vivência, senão morte e outras, além de torturas e outras situações. Então a gente vai construindo uma hibridização de religiões, né, de crenças, de filosofias desde o começo. Tanto é que tem muitos estudos que trazem a realidade de que o catolicismo no Brasil é um outro catolicismo. Justamente, nenhum lugar do mundo tem o mesmo catolicismo daqui. Por que que não tem? Porque, na verdade, desde o começo, essas construções, elas foram sendo afetadas. Lembra que nós falamos? Religião é parte, né? Ela é proveniente da criação humana e nós não estamos colocando Deus nessa parada, nós estamos falando de religião, beleza? A gente vai ter então uma hibridização com as religiões afros, uma hibridização com as religiões, né, ou as espiritualidades e filosofias das diversas tribos indígenas que nós tínhamos aqui, e ainda vai piorar a situação, porque lembra, lá em 1517, na Europa tem um movimento protestante que também é proselitista, também acha que é dono da verdade e todo mundo tem que pensar igual ele. E aí, as guerras acontecendo. Em 1577, chega aqui no Brasil os primeiros missionários protestantes. Ah, que legal! E eles também querem evangelizar. São missionários franceses e a ideia deles também é pegar aquele pessoal e dizer assim, olha, não tem religião afro, não concordo com a sua religião afro, não concordo com a sua religião indígena e nem de ser católico. Agora você tem que ser protestante. Então você tem que ser contra a Igreja Católica. E começa mais uma bagunça aqui, mais uma criação, né? Porque eu digo bagunça porque teve muitas guerras, né? Em Recife, teve uma guerra muito forte entre católicos e protestantes holandeses que marcaram ali a história daquela região. E no Brasil inteiro, muitas guerras e muitas mortes acontecendo de briga de católicos e protestantes. Só que todos esses católicos e protestantes tinham influência tanto das religiões ou das espiritualidades indígenas quanto das religiões afro. Então, tudo isso tentando dar conta, né, de organização religiosa. E rapidamente muitas questões começaram a surgir, inclusive as religiões afro, tentando se organizar nesse contexto, começaram também a montar, né, a sua organização dentro daquela realidade, dentro do contexto de cada região e de cada cultura, porque como sabemos, o Brasil é muito grande. O catolicismo ele tem ainda a grande maioria, ou tinha, né? Existem regiões, como principalmente no sul, que o protestantismo é muito forte, né? Existe no Espírito Santo também, tem comunidades que não foram fundadas por católicos, mas direto por protestantes luteranos. Nós vamos ter organizações muito polarizadas, mesmo com predominância católica. No entanto, não de forma pura, né? Como a gente vê, já tinha muita influência afro e muita influência indígena. E aí nós vamos ter em 1873 o movimento kardecista surgindo, que de certa forma dá uma roupagem ali dentro do cristianismo, mas também considerando espiritualidades, o contato, né, com entidades, espiritualidades, com os mortos, que as religiões, tanto de forma clara, tá? Tanto as religiões afro quanto as religiões ou organizações ou religiosidades indígenas e afro já compactuavam. E aí dentro, né, dessa organização eles começam a ganhar muitos adeptos. E outra briga acontecendo, muitas perseguições, continua com as religiões afro, com o kardecismo, só que o kardecismo ele começa a ser incorporado como uma certa elite, né, de intelectual. Então, esse movimento ele se espalhou, ele foi rapidamente sendo aderido, né, por muitos católicos, inclusive que iam na igreja, iam no kardecismo até hoje, né, e acabaram por pessoas que iam nos terreiros, né, de Umbanda, Candomblé e acabavam indo no kardecismo também. Então a gente continuou só
a hibridização e os conceitos, né, as diversificações de religião que nós temos aqui no Brasil. Em 1900, tá? Então a gente tem toda essa miscelânea de organizações religiosas e brigas, né? Porque a maioria delas, lembra, grande parte dessas brigas estão associadas à ideia de proselitismo. A minha verdade é a verdade absoluta e você tem que pensar na minha verdade absoluta. E a confusão só piora. Aí nós vamos ter em 1900 o movimento pentecostal, que está lá nos Estados Unidos, mas chega aqui também em 1910. E nós temos como uma das primeiras, né, ou a primeira religião a incorporar, né, a fundar aqui no Brasil e dar essa cara pentecostal, é a Congregação Cristã do Brasil. Depois nós vamos ter reverberações na Assembleia de Deus, depois na Deus é Amor, nesse modelo mais pentecostal, tá, que vem naquela base. Porém, lá nos Estados Unidos começa essa igreja neopentecostal e aqui também vai começar. Em 1960 nós vamos ter uma explosão, né, da Igreja Universal, da Igreja da Graça e de outras igrejas que faziam parte daquela mesma ideologia que está aí até hoje. Por que a gente falou tanto, né, dessa religião e se estendeu tanto até chegar aqui? Para a gente entender que toda a ideia de religião, ela não parte puramente, não é um ser divino que chega e vai comandar as coisas, nem alguma coisa diretamente, né? Mas ela parte de crenças, de organizações individuais e muito bem encaixadas no contexto. Então nós temos, dentro do que nós falamos dessa religiosidade brasileira e ocidental, marcos muito bem estabelecidos. E não estamos falando de fé, estamos falando de religião, do que se conhece aqui no contexto ocidental. E principalmente dessa ideia de proselitismo, do que? De eu achar que a minha religião é uma verdade absoluta e querer incorporar o seu pensamento na minha religião, que é uma verdade absoluta, ok? Se a gente pensar lá no começo, o dicionário Oxford, ele coloca religião como crença. Eu acredito que a minha religião é uma verdade absoluta e vou querer que você venha para a minha religião, essa ideia de conversão. E aí, se você não é igual, eu vou e tenho conduta, já historicamente do contexto ocidental e brasileiro, eu tenho essa conduta polarizada e uma conduta de ofensa. Ou você acredita no que eu quero, ou você está fora ali do que é o certo. Certo. Vamos falar agora de ciências da religião. Aí você fala, professora, tá, se você está falando de religião, está trazendo contexto histórico, está trabalhando com tudo isso, o que é o raio das ciências da religião? Primeiro, é disciplina. O que é uma disciplina? É uma área de estudo. Não tem sociologia, antropologia. E o que a ciência da religião faz? Ela olha a religião como objeto de pesquisa, não está defendendo religião, não está pegando dogmas, não quer saber se é certo ou errado, nada disso, mesmo porque a gente está falando de ciência. Então, o olhar para a religião é pura e simplesmente como objeto de pesquisa, e onde está alicerçado a compreensão da cultura e história, ou seja, qual é a cultura que levou aquela religião? O que eu contei para você agora é uma história de como isso foi se desdobrando no Brasil, como que essa ideia, como esse desdobramento, ele promove mentalidade. Como, por exemplo, o direito é um campo clássico que a gente pode colocar essa mentalidade. O direito emancipado muito razoavelmente depois da década de 80. Porque a gente tem muito tempo aqui no Brasil, até século passado, final do século passado, as relações de matrimônio, de paternidade, de continuidade, de herança, com base no direito canônico e estabelecido pela Igreja Católica. Olha que coisa! Nós temos aqui no Brasil uma época que tem cemitério para protestante e cemitério para católico. Um exemplo disso é o cemitério da Consolação, que foi fundado para protestante, porque protestante não poderia ser enterrado com católico. Então nós vamos ter muitas reverberações do que a gente entende como mundo e a própria lei dentro dessa mentalidade. E esse é o objeto das ciências da religião.
é olhar como tudo, como esses desdobramentos de concepção, de manifestações de crenças, eles aderem, né? Eles são aderidos e são organizados e vivenciados pela sociedade, como, por exemplo, a bancada evangélica, né? Os discursos políticos contemporâneos. Então, o papel das ciências da religião não é olhar a religião enquanto ciência, mas tentar, dentro da religião enquanto objeto de pesquisa, encontrar essas variações e essas influências nas demais áreas da sociedade, inclusive na ciência, tá? Como esse pensamento, ele vai influenciar na própria ciência. E aí, a gente vai ter uma ideia do que é ciência, então, né? A ciência, ela é baseada, né? Ela é uma organização mental, né, e de estrutura de estudo que ela se baseia em fatos possíveis de ser comprovados por método sistematizado. Por exemplo, tudo isso que eu falei para vocês agora, eu posso comprovar? Aonde que eu posso comprovar? Nos livros de história, nas fotos, nos livros de época, nos jornais, na organização das igrejas, na organização das cidades, no próprio carnaval, né, como o carnaval manifesta, né, como festa popular, manifesta ali essa religiosidade brasileira, até pagã, né, como alguns apontam, mas como que isso, né, reverbera tudo isso na sociedade que a gente está hoje? Então eu estou trabalhando com objeto religião, mas possível de ser comprovada por diversos fatos. Isso é ciência. Outra questão, a explicação que a ciência tem de forma racional e objetiva. Exatamente. Não cabe para a ciência, mas quem escreveu Deus deu, né? Aquela figura lá era Deus, que Deus? A gente está pensando assim, primeiro, que Deus, aonde está essa comprovação? E eu não estou falando que cientista não acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Mas eu não posso colocar isso no campo da ciência. A minha crença e minha fé é uma coisa. Na ciência, não conversa, tá? Mas Deus deu para Moisés. Tá, que Deus? Como é que deu? Aonde que estava? Quando que foi? Mas a Bíblia é sagrada. Mas quem disse, quem comprova, quem escreveu, como foi organizada, onde eu acho o original? Exatamente isso. A ciência, ela é pautada em métodos e razão. Então, ele tem que ter uma explicação, tem que ter uma razão. E talvez uma das maiores coisas que a ciência tem é que ela sempre está suscetível a ser testada e revisitada. Não existe para a ciência verdade absoluta, ao contrário da religião. Lembra? Todo mundo acha que a sua religião é a verdade absoluta e a maioria das religiões, principalmente com base cristã, aqui no mundo ocidente, acha que a verdade dele é a verdade, você tem que engolir minha verdade, independente de qual seja a minha verdade. Totalmente contrário da ciência. Então, Albert Einstein falou isso, vamos testar, vamos revisitar, vamos comprovar, vamos refutar. A ciência está o tempo todo tentando se reinventar, buscar novas explicações. Então, por exemplo, se antigamente eu acreditava que na teoria dos miasmas para entender a saúde, hoje já não. Depois eu passei pelo modelo biomédico, depois agora já estou no determinantes. Eu acho que tudo do meio afeta a saúde. Então, você vai testando. Eu acho que teoria da evolução funciona, mas espera aí, funciona em que contexto? Vamos testar? Então tá o tempo todo testando, não existe verdade absoluta para o campo da ciência, totalmente contrário do campo da religião. Vai me dizer que você nunca ouviu ninguém brigando por causa de religião? Vai me dizer que você não viu nos noticiários o absurdo de pessoas se atacando com intolerância religiosa? E eu acabei de mostrar para você da onde veio essa ideia da intolerância religiosa. Porque lá no começo, lá na nossa organização ocidental, lá na nossa organização do Brasil, sempre se trabalhou com a ideia de que a minha religião é a verdade absoluta. Mas é isso que a gente precisa entender. A religião está no canto e a ciência está no outro canto. Algumas pessoas colocam, não, mas é possível conversar as duas coisas. Não é possível a religião enquanto ciência.
mas toda religião se baseia de mito. Nenhuma religião, até do que se conhece aqui no Ocidente, tem uma lógica absoluta. Ah, mas eu quero comprovar que o Big Bang é Deus. Não, calma. Como que Deus? Aonde que está isso? Então, a gente tem essas brigas, mas não quer dizer que o cientista não possa ter fé. Eu sou cientista, entendo que a ciência é ciência e eu tenho a minha fé. Mas vou dizer que a minha fé vai explicar a ciência? Não é fé, religião é religião e ciência é ciência. São coisas diferentes com métodos diferentes e razões diferentes, ok? E aí eu quero terminar aqui trabalhando com vocês uma reflexão um pouco mais profunda que são os perigos, né, de se levar a religião para a ciência. E aqui é uma coisa muito séria. Eu quero que você reflita junto comigo. Quando a gente teve, né, os primeiros conhecimentos, entre aspas, né, aqui do mundo ocidental, da teologia, da filosofia, do direito, da própria ciência, a Inquisição e a impossibilidade de se pensar fora do que a igreja acreditava, naquela época a igreja católica, ela limitou, né, nós poderíamos ter avanços já muito mais estabelecidos, tecnológicos e de mundo, de sociedade do que nós temos hoje. Então, quando eu coloco uma indução, se você lê, né, para quem gosta de filosofia, toda a nossa filosofia ela é embasada, né, nas angústias de bem e mal, céu e inferno, todas as coisas que a religião foi impregnando. A questão de culpa, né, que traz aí pra gente muitos problemas hoje da sociedade, por ser induzido, é um pensamento induzido. Então, a nossa ciência, eu diria que grande parte hoje ainda é induzida, né? Nossas discussões, nossas compreensões de vidas é induzida por esse pensamento que foi muito enraizado, que foi muito enraigado e muito ruim no sentido de desenvolvimento da humanidade. Não podemos nos esquecer que grande parte dos cientistas que queriam, né, trazer uma concepção maior de ciência, de mundo, eles foram mortos, eles foram execrados, eles foram maltratados e muitos incorreram o risco de não atuar, né, de uma forma pensante, porque iam ser desmoralizados, sua família ia ser perseguida. Então, quando a gente traz religião para o campo da ciência, a gente corre o risco de voltar lá na época da Inquisição, e não é isso que queremos. Outro perigo que nós temos quando trazemos a religião para o campo da ciência é a manipulação das mentes em nome da ciência. Então eu acredito num dogma, eu tenho meus conceitos ali teocráticos, né, dentro do que para mim ideia é a verdade, e eu começo a colocar tudo que é ciência dentro de uma caixinha, da minha caixinha. Então, não, mas a ciência está mostrando isso aqui, ó. Como, por exemplo, a ciência está falando que o Santo Sepulcro era isso, né? Na verdade, não se tem achado, mas se tem sinais que você coloca ali uma ideia de ciência para comprovar uma crença sua. Então, tudo ali de ciência passa a ser delimitado dentro da sua casinha. Isso é o que eu tenho visto de uma das maiores atrocidades intelectuais com relação à arqueologia, por exemplo. Você tem a ciência comprovando dinossauros de 300 milhões de anos atrás. Você tem os primeiros esqueletos humanos de 240 mil anos atrás. E tem o pessoal tentando colocar isso na Arca de Noé, que é uma história de 6 mil anos atrás, no máximo, tá? Isso não tem 6 mil anos. Então, olha que doideira. Como que você vai colocar dinossauro, 300 milhões de anos, os primeiros esqueletos, né, os primeiros fósseis encontrados de 300 mil anos, que já tem um espaço cronológico, dentro de uma mitologia de 6 mil anos. Então, quando você começa a querer encaixar as coisas dentro da sua caixinha, você corre o perigo, né, vai manipular informações em nome da ciência. Não, mas a ciência estava ali escrito. Não, mas o dinossauro estava na Arca de Noé. Então, Deus reduziu porque era muito grande e fez as pogonas, fez os lagartos. Então, não é mais dinossauro, fez o lagarto. Calma, né? Você precisa separar as coisas para conseguir ter uma clareza de raciocínio. A alienação, o terceiro problema é a alienação, tanto individual quanto de massa. Porque ao fazer esse exercício de querer sair da razão, e não estamos falando de Deus, tá, pessoal? Repito novamente, estou falando de religião.
Eu acredito em Deus e muito, mas quando a gente fala de religião, que a gente quer pegar toda essa ciência, tudo que nós temos de achado, tudo que nós temos de tecnologia, de capacidade de pensar e coloca dentro de uma caixinha, a gente treina não só o nosso cérebro, mas como os nossos filhos, e treina a sociedade a ser alienado, a não pensar buscando uma razão. É como se tudo tivesse uma explicação sem ter uma explicação, mas é obrigada a ter uma explicação. Quem gosta daquele livro se eu não me engano é Murphy, que fala sobre a alienação, né, as estratégias do diabo da alienação, é claro que é figurativo aquilo tudo, mas é muito interessante para a gente pensar até onde vai, né, como vão esses desdobramentos, esse discurso para que a pessoa fique alienado. Então, se a gente volta para aquela caixinha, a gente volta a falar de não tolerância, intolerância religiosa, volta a falar de preconceito, volta a falar na falta de respeito, a temáticas de civilização que nós não deveríamos ter. Nós voltamos a ativar o nosso cérebro primitivo, a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é atacar o diferente. A gente volta para a Idade das Pedras, quando a gente não reconhece que existe uma organização e uma participação e uma autorresponsabilização das minhas ações. E aí eu volto a ser alienado em nome de tudo aquilo que está ali dentro do contexto da religião. E por fim, eu não poderia falar disso, não poderia sair desse vídeo sem falar disso, que é o perigo das doenças mentais. Como nós temos hoje muitas doenças mentais por causa dessa ideia de pensamento dentro do que a gente conhece de religião, de valores, de normas, de dogmas da cultura cristã ocidental, especialmente Brasil, Estados Unidos, que começam, né? São pessoas que são criadas dentro desse contexto, dentro dessa manipulação de mentes, né, em nome da ciência, mas a partir do momento que essas pessoas se adentram, se encaram com uma nova realidade de mundo, com uma nova realidade de ciência, elas começam a questionar sua base, e aí começam a questionar Deus e outras coisas, entrando ali num vazio existencial. Nós temos muitos estudos hoje que falam sobre a importância da espiritualidade, de como fazer e de como isso pode reverberar de forma mal em todas as áreas, né, da vida, e como isso também afeta o processo saúde e doença. Nada mais é do que mais uma vez essa constatação do perigo de você querer aproximar de novo a religião, os dogmas religiosos que são limitados, que são feitos por humanos em contexto histórico, com a razão existente na ciência. Bom, se você é assinante do canal, assistiu esse vídeo até o final, faz um resuminho, envia pra gente que a gente encaminha seu certificado. Claro, se interessar pelos seus cumprimentos de horas. Um grande abraço, eu espero ter ajudado e até a próxima.